Vamos ler lá no texto que foi nos dado, Daniel. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus poderoso e santo, aleluia. Glória a Deus, Daniel 10. Glorificado é o glorioso nome do Deus Sim, que é de poder e honra de glória, aleluia. Vamos ao nosso procura. Eu quero apresentar aqui minhas provas, meus processos. Senhor, nos deu graça de estar escrevendo no livro. Contando um pouco da nossa história aqui. E todos os processos, Senhor, foi comigo e ele é de você. Amém? Amém. Jesus, sentido me ajudar. Amém. Abençoa a obra. Abençoa a minha vida. Vamos lá? Então me disse: não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vi, aleluia, por causa das tuas palavras. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então me disse: não temas, Meu Deus. Glória a Deus. porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Meu Deus. E eu vi. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória seja Aleluia. Eu vi, Daniel. Daniel, eu vi. Meu Deus. glória a Deus. Deus tremendo, Deus santo. Senhor, por que tu veio? Eu vi. Aleluia. Eu vim por causa das tuas palavras. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem somos nós, não é? É verdade, Jesus. Quem somos nós para o Senhor vir? Meu Deus. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Às vezes eu me deparo com o Salmo 91, versículo 11, dá um reboliço dentro de mim, porque quando o Senhor diz para mim assim: e eu darei ordem aos meus anjos, Aleluia. Senhor, tu dará ordem aos teus anjos, por qual motivo? Meu Deus. Eu darei ordem aos meus anjos ao teu respeito. Eu me pergunto: quem sou eu? Fraca, falha, miserável, para Deus dar ordem. Não foi um pedido de favor que ele diz aos anjos. Preste atenção. Ele dá ordem. Amém. Glória a Deus. Podeis aceitar. Aleluia. Enquanto você fica aí pensando, aleluia, que ele veio por causa das tuas palavras, pense aí um pouquinho: quem sou eu? Eu quero fazer os meus agradecimentos aos pastores dessa casa. Louvado seja Deus, pastor Hernandes, sua esposa aqui, irmã Cléo, que nos indicou a estarmos aqui essa noite. Deus ele usa os anjos dele também para nos abençoar, a fazer uma ponte. E Daniel, a Bíblia vai nos dizer que Daniel, ele, louvado seja Deus, ele recebe, aleluia,
uma palavra, uma revelação, e ele fica perturbado dentro dele, por ele não conseguir entender o que era que ia acontecer com o povo. Aleluia, louvado seja Deus que estava em cativo, mas o Senhor já tinha falado sobre a libertação dele. E quantas vezes nós não conseguimos entender o que o Senhor está a fazer sobre as nossas vidas? Quem nunca orou, aleluia, e ficou em aflição por Deus não te responder. Quem nunca fez uma oração pedindo ao Senhor um sinal e o sinal não veio? Quem nunca orou ao Senhor determinando até mesmo um dia para que o Senhor usasse alguém, falasse aquilo que nós precisamos, queremos ouvir, queremos uma resposta de Deus, mas a resposta não veio, o sinal que você pediu não veio. Quem nunca precisou de uma resposta de Deus, entrou dentro de um ônibus, avistou um servo, uma serva de Deus, você chegou perto dela, quem sabe Deus vai usar ela para falar comigo, para dar a resposta, e a resposta não veio. Quem nunca veio para o culto buscar uma resposta do Senhor? Deus desce o vaso, vai indo à sua direção, você diz agora, Deus vai falar comigo, Deus usa para falar quem está do teu lado, mas a tua resposta não veio. Mas hoje o Senhor está dizendo para você, eu vim. Eu vim por causa da tua palavra. Eu vim porque mesmo o céu estando de bronze, você não desistiu de orar. Aleluia. Aleluia. É o tempo para todas as coisas. E é o tempo de Deus também dar a resposta para mim e para a tua vida. Aleluia. A Bíblia diz que Daniel, ele entra em tristeza. Aleluia, louvado seja Deus. E não era uma tristeza, a tristeza era profunda. Aleluia, sabe aquela tristeza na alma? Aleluia, onde até o salmista diz, oh minha alma, por que te amaste? Espera em Deus, confia nele. Aleluia, era essa tristeza que Daniel estava sentindo, era profunda. Daniel, louvado seja Deus, fica triste por 3 semanas. Não eram 3 dias, 3 segundos ou 3 horas, mas por 3 semanas Daniel se entristece. Por 3 semanas Daniel entra em jejum. Ele não come carne, Daniel não toma vinho, Daniel nem perfume estava passando. Aleluia, louvado seja Deus. Ele entra no propósito. Daniel vai se humilhar perante ao Senhor, porque ele precisava, ele queria entender que o Senhor estava mostrando para ele. Louvado seja Deus. E foi o certo. Quando nós não entendemos, precisamos ir de joelho. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que no dia 24, aleluia, do primeiro mês, Daniel estava perto do grande rio Tigre. É uma data específica. Era uma data onde, aleluia, louvado seja Deus, ali chegava a resposta de oração, a resposta, aleluia, louvado, engrandecido é o Senhor do céu para quem fosse buscar. E Daniel estava ali, e ele vê um homem vestido de linho. Daniel vê, louvado seja Deus, essa visão, e ele ficou tão atemorizado que ele cai, aleluia, louvado seja Deus, com o seu rosto em terra. E ele especifica, aleluia, ele dá em detalhe a revelação desse homem. Ele vê um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro. Então descreve certinho, seu corpo era como de
Seu rosto parecia um relâmpago. Aleluia, os seus olhos como tocha de fogo. Aleluia, os seus braços, seus pés brilhavam como bronze. Daniel descreve, Senhor. Louvado seja Deus. A voz das suas asas, das suas palavras, era como a voz de uma multidão. Oh, irmão, que coisa linda. Que coisa tremenda. Oh, aleluia. E só Daniel viu essa visão. É muito interessante a Bíblia nos relatar que só Daniel viu essa visão. Muitas vezes o Senhor fala algo para nós, e quem só tem que entender é eu e você. Quem tem que acreditar é eu e você, que recebemos a revelação, que recebemos, aleluia, a promessa do Senhor. Às vezes tem pessoas ao nosso lado, nós você não viu, não era para ver. E ainda que você conte, a pessoa não acredita, porque ela não tem que acreditar. Quem tem que acreditar é quem recebe a promessa. É verdade. Aleluia, quem tem que acreditar, louvado seja Deus, é para quem Deus fez a promessa. Deus poderoso, Deus santo. Glorificado é o glorioso nome santo do Deus Altíssimo. Quantas promessas o Senhor já fez na tua vida? E as pessoas que andam com você, que oram com você, que choram com você, até está dizendo, eu creio, mas não acredito em nada. Quantas pessoas? Mas quem tem que acreditar é quem recebeu a promessa. Não é o A, não é o B, é que você que recebeu a promessa. Eu que tomei glória, Aleluia. Eu tive um filho menor, mais novo, hoje com 38 anos. Um certo dia eu recebo um telefonema, e do outro lado eu recebo a mensagem assim: o seu filho está preso. Pela misericórdia, eu sou pastora prisional. E eu disse: Senhor, aonde está esse menino? E essa foi a minha preocupação no momento, nem foi com ele, porque já estava na mão do Senhor. E eu disse: aonde foi esse menino? Porque dentro do presídio onde eu faço visita pastoral, se ele estiver dentro de um deles, eu não posso ir lá. Mas como pastora, não posso mais ir lá pregar a palavra do Senhor, eu tenho que ir com a mãe do detento. Eu ligo e pergunto aonde está. A resposta foi: está no Belém. E no Belém não era onde eu fazia visita. Eu disse: Senhor, tanto presídio dentro de São Paulo, logo lá. Eu tenho almas pela misericórdia, eu ganho lá dentro. Tinha um rapaz que eu estava evangelizando ele lá. E quando eu fui conversar, fazer, pregar lá, ele me chamou na grade. E ele disse assim: irmã, eu quero aceitar Jesus, mas eu tenho medo do sistema. Eu disse para ele: então vamos fazer um negócio, porque o sistema do presídio não pode brincar de ser crente. Você tem que ser. Aceitou Jesus hoje de manhã, à tarde você tem que estar liberto de tudo. E ele disse: eu tenho medo do sistema. Eu disse: então vamos fazer o seguinte, aceite Jesus, só eu e você aqui. Você aceita Jesus? Aceito. Não precisa falar para ninguém, porque quem vai te libertar é o Espírito Santo de Deus. É Ele que precisa saber. Você deu legalidade para Deus trabalhar sobre a tua vida. Não são os presos que estão aqui. E ali ele aceitou Jesus. Na outra semana eu tenho essa notícia. Eu disse: mas Jesus, e agora? Virei para o lado da parede do quarto e olha aqui, Satanás. Se você está achando que eu não vou mais, porque ele está, eu vou em outro, não tem problema. Eu vou em outro presídio, mas que eu
Deus remove Leandro de lá, leva para Pinheiros. Pinheiros eu não entrava, então não teria problema. E aí eu vou buscar a Deus em oração. Estava ele e mais um amigo. Aí eu ligo para a mãe do rapaz, para saber quem era, como é que era. Era uma pessoa que estava afastada. Todos os dias eu mandando uma palavra para ela, digo: olha, Deus falou que vai libertar os meninos. Deus falou que vai dar a vitória para nós. Ela disse: não se preocupa, dona Jerusa, eu vou pagar o advogado do seu filho. E nós continuamos orando, porque é o nosso dever. Eu falei: sério? Sério, pode ficar em paz. Fique tranquila. Eu quase dei um culto de ação de graça. Falei: Jesus, que bom. Falei para os meus outros filhos: Deus ama tanto Leandro que está usando a mãe do menino para pagar o advogado para ela. Foi se passando os dias. Aleluia. E Deus começou a me incomodar naquela situação, porque eu não tinha notícia nenhuma do menino. Pandemia. Não dava para ir visitar todas as visitas. Era de 15 em 15. E nós fomos orando e Deus vai incomodando. E eu fui perguntando: mas me fala uma coisa, quem é o doutor? Não, é amigo da família. É um ótimo advogado. Mas se ele é amigo da tua família, por que ele vai defender o meu que ele nem conhece? Não, é porque a gente preferiu que ele defendesse e eu arrumei outro para mim. Mas aí o Senhor levanta um vaso e diz para mim: vou eu tirar ele de lá. Mas antes eu trarei uma notícia. Antes disso eu vou trazer uma conversa toda. Conversa que você não ouve. Aleluia. Conversa que você não vê. Planos já estão sendo feitos e você não está vendo, mas eu, Deus, darei livramento. Tirarei o menino de lá. E nós estamos orando. E eu chamo a mulher para uma campanha. Vamos para uma campanha, porque Deus vai tirar os meninos. Aleluia. De repente, Deus usa um pastor amigo nosso da Zona Sul e me liga e pergunta para mim como é que está o Leandro. Eu disse: está tudo bem. Ele desliga comigo, volta a ligar novamente. Você diz: Leandro, eu digo: está tudo bem. Ele desliga, liga de novo. E o Leandro? Eu falei: está tudo bem. Ele disse: mas eu tive uma revelação com ele. Eu via ele dentro de um quarto escuro e ele falava: ora por mim. Eu disse: realmente ele está guardado. Ele se lamentou pelas obras que já tinham feito junto. Ele desliga o telefone, me liga de novo e ele diz: eu tenho 2 advogadas muito boas. Eu falei: menino, advogada boa, eu não tenho dinheiro. Mas ele já tem advogado. Já tem um advogado trabalhando na causa. Ele desliga comigo, ele volta a ligação e ele diz: a doutora está pedindo o número do processo. Eu digo: eu não tenho, porque o advogado não me dá. Ele fala que eu tenho que ir buscar. É pandemia, como é que eu vou no fórum? Desliga comigo, ele liga de novo. Irmão, ela pediu o nome dele. Quando eu dou o nome do menino, a advogada me liga e pergunta: a senhora é a mãe do Leandro? Eu disse: sim, sou. Quem foi que arrumou esse advogado para ele? Eu disse: a mãe do menino que está comigo. Isso não te preocupou? Eu falei: doutora, não me preocupou. Sabe assim, eu sirvo a Deus, eu sou evangélica. Quase dei, foi um culto de ação de graça. Ela disse: então deixa eu só te dar uma notícia. Esse advogado que está na causa, eles estão tentando incriminar o seu filho, que não tem nada a ver com a história. Ele só estava junto, está tudo no nome do rapaz. Falei: Jesus, tu veio por causa das nossas palavras. Tu és o Deus que chega primeiro. Tu és o Deus que chega primeiro. Eu disse: Senhor, se esse menino tivesse ido para a audiência, sem Deus trazer essa história à verdade, ele estaria guardado até o dia de hoje.
tem uma mãe que ora. Esse Deus que eu sirvo, a senhora já serviu. Diante dos olhos de Deus, nada fica escondido. Quem ora tem resposta, como teve Daniel. Quem ora tem um Deus que entrou na cova quando Daniel estava lá. E o Senhor pergunta para você aqui essa noite: o que é que você está temendo? E o Senhor diz para você: não temas, não temas, não temas, porque eu vim por causa das tuas palavras. Não é um simples versículo, não é uma simples palavra, é uma palavra forte. É um tema muito forte. Aleluia. As suas palavras, a tua oração, o teu jejum tem o poder de tirar Deus do trono e trazer para resolver a tua causa, irmão. E a Bíblia vai nos dizer que quando esse anjo chega e toca em Daniel, ele dá uma ordem para ele e diz: levanta-te sobre os teus pés. Reage, Daniel. Sai dessa tristeza, Daniel. Para de se lamentar, Daniel. Põe-te em pé sobre os teus pés, porque a ti eu sou enviado. Oh, aleluia. Deus de poder, Deus de glória. A Bíblia diz que Daniel, ouvindo aquelas palavras, ele se coloca de pé tremendo. Oh, Jesus, ele estava preocupado com o futuro do povo. Ele estava buscando entendimento. Oh, que coisa linda. Quem não tem entendimento, busque a Deus. Não está entendendo nada, vai orando. Não está entendendo o que Deus está fazendo, vai orando. Aleluia, louvado seja Deus. E sobre essa palavra eu fui orar quando meu filho estava guardado. E uma das visitas eu disse para ele: escuta o que eu vou lhe dizer. Sou tua mãe, te amo demais. Mas Deus não me deu você para povoar inferno. Escute o que eu vou lhe dizer. Hoje eu te entrego, devolvo para o altar. Ou tu sai daqui ciumenta, menino, ou está entregue na mão do Senhor. Porque a tua alma é de Deus. Em pouco tempo Deus fez o rebuliço, tirou ele, tirou o menino para a glória de Deus. Hoje ele faz 4º ano de direito. Para a honra e glória do Senhor. Eu disse: Senhor, uma vez por ano eu darei um culto de ação de graça. Dentro do que comeu, não, tu vai sair, porque a honra é tua, a glória é tua. E quando eu precisei, tu ouviu as minhas palavras e tu chegou e tu mudou toda a situação. Em uma vez, a juíza mandou um recado pelo advogado dizendo assim: pode dizer a mim deles que por mim eles vão mofar na cadeia. Eu disse: doutor, diga a ela que eu tenho todo o respeito por ela. Nem sei quem ela é, nem me viu grávida, nem sabe as lutas que eu passei, mas a última palavra, a última palavra é dele. E Deus disse para mim que tiraria o meu filho de lá. Deus disse para mim que ia transformar a vida dele. Um dia eu em casa, 2h30 eu recebo uma ligação no meu WhatsApp. Irmão, pelo amor de Deus, olha a
outro lado da linha, alguém me pede perdão porque não sabe qual é o horário aqui no Brasil. E ele diz para mim assim: me perdoe, eu não sei qual é o horário aí, mas aqui é de madrugada e eu estava orando. Deus disse para mim: não te conheço, não sei de onde você é, mas Deus disse para mim que você tem 3 filhos e o mais novo está no alto. E o Senhor disse que vai transformar a vida dele, vai tirar ele de... Oi, irmão, aí eu vou acreditar em alguém que olha para mim e diz: nunca vai usar. Meu Deus. Eu ouvi pessoas que dizem, orar comigo, dizendo assim: teu filho vai morrer. Eu digo: vai não. Não foi a promessa que Deus fez para mim. Se polícia não matar os amigos, vai não, porque não foi o que Deus disse para mim. Deus usou alguém da Austrália para me ligar, para me falar que grande seria a obra. Eu vou acreditar no que o adversário não. Porque eu tenho um Deus que quando eu desço para orar, para me humilhar, Ele chega por causa da minha oração. Quem tem que acreditar era eu, não era ninguém. Promessa quem recebeu fui eu, não foi ele. E o Senhor está dizendo aqui para mim: eu estou vindo hoje aqui por causa de palavra de alguém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor diz para mim, para você aqui essa noite: não temas. Não temas. Não temas o vento, não temas a tentação, não temas. Aleluia, louvado seja Deus. Qualquer tribulação, não temos o inimigo, porque maior é quem está comigo e com você. Aleluia, maior é quem está conosco. Glória a Deus. Você pode ter certeza que enquanto você estiver orando, ainda que você não consiga ver nada, como foi louvado aqui essa noite, aleluia, é porque Ele está trabalhando no silêncio. Porque muitas vezes Deus fala para mim, para você, o que Ele vai fazer, a gente sai contando para todo mundo. E o Senhor fala: fecha a boca, fica quieta, não murmura, só louve, me adore. Adorar-me enquanto tudo vai bem é fácil. Quero ver adorar na tribulação. Vamos adorar Ele no processo. Vamos adorar Ele na prova. Que enquanto nós adoramos, o Senhor está trabalhando por nós. Quantas vezes o Senhor veio na minha casa, na minha família, aleluia, por causa das palavras. Muitas vezes nós não conseguimos nem dobrar o joelho para orar, mas quando a gente chega na pia, eita irmão, a pia tem um mistério tremendo. Você chega na pia, o Espírito Santo de Deus chega juntinho. Quando você lava a louça, Ele vai ministrando no teu coração. Ele vai dizendo o que vai fazer. Ele vai falar: olha, venha por aqui, eu vou fazer por aqui, aleluia. Mas Senhor, o vento está forte, a luta está forte, o mar está forte. Aí o Senhor diz assim para mim, para você: escute, eu fiz uma promessa sobre a tua vida, só que dentro dessa promessa tem um processo para você passar, mas dentro do processo tem a minha presença, e tu não estás sozinho, tu não estás sozinho, não temas, Daniel. Meu Deus. Às vezes a gente olha a situação, né? Não consegue ver Deus dentro da situação. A gente fala: meu Deus, às vezes eu falo: Deus é louco, vai me enlouquecer aqui. É umas coisas que a gente não consegue entender, mas Ele está no meio da situação.
casa dela e nós conversando. Eu disse: sabe o que eu acho? Sabe que o Espírito Santo de Deus, ele ministra no meu coração, na minha alma. Você tem vontade de voltar. O que você não tem é coragem. Ela chora e diz para mim: é verdade, eu tenho vontade, que não é possível. Quem já sentou na mesa, aleluia, quem já sentiu a presença do Espírito Santo, quem já chorou e aleluia, Deus enviou o anjo bem pertinho, aleluia, de você, quem, louvado seja Deus, pediu algo que o Senhor lhe deu, não é possível que se aposte no fim da volta. Eu não posso acreditar nisso, porque ou presença maravilhosa e gostosa de sentir aqui, Deus. Eu disse: eu não posso acreditar que você não sinta falta. Ela disse: eu sinto falta. O que eu não tenho é coragem. Eu falei: agora Deus entra. Agora Deus entra. Era tudo que Deus precisava ouvir. Eu tenho vontade, eu não tenho força. Deus disse: te darei força. Não tenho. Eu vou te dar força. De repente aparece uma diabetes na vida da menina. Aí ela, machucadinho no dedo, e aquilo foi se agravando. Acaba indo para o hospital e perde o dedo. Aí um dia eu ligo para ela, ela disse assim: eu já sei o que você vai dizer. Eu falei: que bom, você já sabe, então não preciso nem, né? Mas eu vou falar assim mesmo: vai voltar ou não vai? Ai, Jesus, depois eu vejo isso. A anestesia passou, pastor. Eu lá na casa da minha filha em Santo André, Deus me incomoda, liga para ela para saber se ela está bem. Quando eu ligo, eu quase que eu desliguei o telefone, não vai nem precisar da gente se falar pelo telefone, você está gritando tão alto. Eu volto. Fala para ele que eu estou voltando. Fala para ele que eu volto. A dor era grande demais. Todo osso. Jesus, eu estou voltando. Fala para ele que eu estou voltando. Eu estou voltando. Falei: glória a Deus. Voltou, irmão. Na dor, mas voltou. Hoje eu brinco com ela. Olha que coisa linda. Seria com os 10 todo final de semana pro samba. Você vai com 9 pro céu. Oh, que lindo! Tu és maravilhoso. 2 semanas o dedo deu necrose. Necrosou, infeccionou. A médica passa e diz para ela: vamos ter que tirar esse pé. Liga para a família, para alguém vir assinar. Que eu vou te levar para o centro cirúrgico, já vai entrar em jejum. A minha irmã me liga: ô Jerusa, assim. Eu falei: e aí? Ela falou: não, porque tem que vir. Eu falei: ninguém vai assinar. Eu não vou assinar, você não vai assinar, o José não vai assinar. Liguei para o meu irmão, eu disse: você também não vai assinar. Fala para a doutora que nós servimos um Deus vivo. Fala para ela, dá para a gente um. Depois eu falei: Jesus, que situação. Falei: fala para ela dar 1 semana para nós. 1 semana e nós vamos entrar em campanha. Meu Deus. Efésios 3,14: por essa causa eu me ponho de joelho. Porque sempre perto não vai ficar, não. Ficou sempre demasiado perto. Liguei para o meu irmão todo nervoso. Eu falei: fique em paz, não precisa. Vai lá, conversa com a doutora e diz para ela que nós vamos orar. Se dentro de 1 semana Deus não mudar o quadro, pode levar para o centro cirúrgico e nós não precisamos assinar. A doutora ficou muito brava. Muito brava. A responsabilidade era grande. Eu falei para minha irmã: você não assina. Peguei o WhatsApp, não é o grupo da família? Então nós vamos ver se a família é boa, nós vamos orar. Meio-dia, todo mundo em oração.
E Deus chegou por causa das nossas malefícias. Irmão, pasme vocês 3 dias. A enfermeira mandou a foto para mim do pé da minha irmã, não era o mesmo. No dia que a doutora pediu para tirar o pé, mandou a foto para mim, pastor, era realmente. O pé estava todo preto, o machucado estava todo infeccionado. Mas a gente venceu. 3 dias. Não tinha infecção, não tinha necrose mais. Porque o Deus de Daniel desceu naquele hospital e nos deu vitória. Aleluia. 3 dias. Aleluia. O Senhor mudou a história. Quando chega lá no dia que a doutora tinha dado pra gente o prazo, ela foi na outra semana, ela disse: eu vou tirar o curativo. E minha irmã contei, eu digo: menina, já está tudo certo. Ai, Jesus, será que ela vai te dar alta? Não tem mais necrose, nem infecção. Ela não tinha coragem de olhar o ferimento. Eu digo: a enfermeira mandou a foto pra gente. O Deus de Daniel está com você. A doutora passa, olha o pé, ela diz: dona Geni, sou obrigada a te dar alta. Eu ligo para uma amiga minha. Na época, essa minha amiga era espírita, pastores. E o esposo dela tinha feito a mesma cirurgia, chegou ao ponto de tirar a terapia. Aí eu ligo para ela e pergunto para ela quanto tempo leva para fechar o ferimento de um dedo. Ela disse para mim: isso aí demora, é de 5 a 7 anos. Já arrependi na hora que eu deitar, arrependi isso aí. Ela falou: de 5 a 7 anos para fechar. Olha como está o ano lá. Falei: não arrependi. Irmã, 3 vezes fechou. Meu Deus! 3 vezes diante de Deus. Aí eu ligo para ela e falo: ó, Yolanda, 3 vezes, tá? Pega a minha irmã, tá fechadinha. Aí ela: eu preciso te fazer uma pergunta. Eu tenho que perguntar, mas estou com vergonha. Pergunte, mulher. Não. Ela falou: como que faz propósito? Eu falei: Jesus, valeu a pena! Valeu a pena! Expliquei o propósito para ela. O esposo veio para tirar a perna. Ela veio para casa, ficou em casa, que ela mora lá nas praias. Nós não perdemos tempos, oferecemos Jesus para ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu disse para ela: olha, Yolanda, eu vou lhe dizer uma coisa, sabe o que é diferente? Todo mundo passa a prova. Todo mundo passa pelo vento. Mas a diferença é como passar. É para quem você está clamando, para quem você está mandando as suas palavras, a quem você está chamando na tua guerra. Explicamos para ela e ela aceitou Jesus. Para a honra e glória do Senhor. O marido teve alta. Quando ela chega em casa, fala para ele: olha, não teve jeito, porque eu conversei com a Jerusa. E olha, você viu o pé da irmã dela? Já fechou, cicatrizou. Falei para ela: não, você disse Deus também. Aí ele fala: mulher, você não volta também. Aí também. Aí o filho de 13 anos falou: mãe, se vocês vão, também vão. E logo se batizaram, estão lá, irmão, servindo ao Senhor. Detalhe: ele vai para casa porque ele mudou a perna. Um dedo que ele tinha tirado demorou de 5 a 7 anos. Mas o joelho fechou em 6 meses. Hoje, às vezes, a gente para conversar sobre isso. Ela falou: podia ter sido diferente. Eu falei: podia, tudo bem, eu te falo. Ô irmão, se você estiver mandando as suas palavras para o Deus certo, que é médico por excelência,
que é o Deus que cuida de você. Crente não está sozinho, crente tem dono. Se você estiver orando para aquele que dá ordem aos anjos dele ao teu respeito, sai de posse de vitória, porque ele desceu na casa por causa das tuas palavras. Tem Daniel na casa? Tem Daniel aí na casa orando, tentando entender, fazendo propósito para saber como é que vai ser. Então receba, tem livramento para a tua casa, tem livramento para a tua vida. Toma posse da sua vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você crê no milagre? Você está colocando esse propósito